Bom, então vamos agora classificar na BNT algumas substâncias e fazer alguns exemplos aqui para a gente poder entender aí mais disso na prática, né? Então, por que a gente precisa de um sistema, né? Poxa, porque é simples, mas tem muitos detalhes e fazer para muitos produtos ao mesmo tempo é complexo. Então, a norma da BNT, né, agora está um pouco mais ampla. Antigamente, a gente só tinha a parte que falava sobre perigos agudos, né, que era essa coluna aqui, e os perigos crônicos, que associava o logo de KOW, o BCF, com a DL50. Agora tem o NOEC e o CE10, que são utilizados para fazer essa avaliação também da parte orgânica, né, da parte crônica das substâncias, e isso está associado, né, a você avaliar se é uma substância rapidamente degradável ou não. Por quê? Porque se ela não for, ela vai ter um potencial de causar efeito, se ela for, ela vai ter um outro potencial. Então, agora a norma, isso já existia no Purple Book, mas agora a norma do Brasil trouxe isso de maneira bem clara para as pessoas que vão fazer o documento. Então, se eu pegar um tolueno para fazer uma classificação agora na BNT, eu tenho aqui as categorias de perigo agudo e eu tenho aqui as faixas de corte. Então, quanto menor a dose que causa o efeito, maior o perigo. Então, por isso que tóxico agudo categoria 1, né, ele é pior do que o 2, que é pior do que o 3, porque aqui menos de 1 miligrama por quilo já teria causando um efeito adverso, né, o DL50 da substância. Então, pelos dados aqui dos 3 níveis tróficos, a gente trabalha com o mais crítico, que é o 3,5, categoria 2. Maravilha. Então, eu consigo, pela BNT, classificar como tóxico categoria 2 e já vou saber, então, qual que é a frase de perigo que eu vou adotar, o que vai para o rótulo, tudo mais. Chileno, mesma coisa. Tenho aqui os dados de CL50, categoria 2, consegui já estabelecer qual que é o meu nível aí de toxicidade aguda para o ambiente aquático. E sulfato de níquel hexaidratado, colocando aqui também nessa avaliação, a gente consegue ver aqui que tenho dados aqui de alga, né, 0,14, tenho crustáceo, que é a Daphnia 0,03, ou seja, super baixa dose já causa esse efeito diverso. Então, é uma substância bem perigosa para o meio ambiente aquático agudo, então eu vou classificar ela como tóxico agudo categoria 1. Então, aqui está a nossa classificação. Isso vai me levar a também classificar para o transporte, como muito tóxico para os organismos aquáticos. Então, vejam que é um ingrediente que tem um risco, né, um perigo maior do que os demais. Maravilha. Agora, vamos ver para o crônico. Eu tenho aqui o NOEC de 0,74 para o tolueno, ele vai me dar aqui uma categoria crônica 3, menor do que 1 miligrama por litro. Maravilha, fechou aqui a minha classificação. Sempre vou trabalhar com o que for mais sensível, tá? Para classificar. Se eu tiver os 3 testes, o que for pior, é o que a gente vai utilizar para classificação, porque do ponto de vista ecotoxicológico, se eu destruir um nível trófico, eu já estaria também causando um efeito, né, adverso em todo o ecossistema. Tá? Então, aqui ele é categoria 3, não regulamentado. Chileno. Vamos para o chileno. Olhando aqui os meus dados, ele não é persistente, meia-vida menor do que 16 dias, e ele entrou aqui como categoria 3, por causa do 0,7, menor do que 1, categoria 3. Então, consigo classificar o meu ingrediente. Sulfato de níquel, vamos para ele também. NOEC 0,0014, categoria 1. Então, ele é a categoria crônico 1 também. Então, além de tóxico agudo
ele também é crônico 1. Então, ele também vai me trazer uma classificação GHS, vai me trazer o rótulo de risco, palavra de advertência, muito tóxico para o organismo aquático, efeito prolongado. Então, fechou aqui a minha análise da parte aguda da substância. Fazer substância geralmente é bem tranquilo, né? A gente consegue achar o dado na literatura, consegue pesquisar, né? É um dado intrínseco da substância, geralmente validando a minha substância uma vez, eu consigo basicamente entender ela e ter ela validada para poder classificar, né? São critérios que não têm grandes mudanças. E é um dado intrínseco, então também não muda ao longo do tempo. Bom, fator M. O que é o fator M? Bom, fator M é um fator de multiplicação. Então, na ABNT, ele traz isso. Quando você classifica uma substância como categoria 1, eu preciso checar qual que é o fator M da minha substância. Então, eu tenho aqui, ó, para o 0,013, um fator M de 10 e o NOEC de 0,0014, um fator M de 10 também. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que na hora de eu fazer uma avaliação agora da minha substância pelo método da mistura, eu preciso considerar um fator M a mais na minha classificação. Tá? Então, é super importante vocês sempre avaliarem isso quando você tiver com categoria 1, considerar estabelecer qual que é o fator M. Na Europa, quando você classifica um ingrediente com esse tipo de perigo para o ambiente aquático, categoria 1, você já coloca ao lado dele qual que é o fator M da substância. Isso é uma coisa obrigatória lá. Aqui no Brasil ainda não. Bom, rede de proteção. A rede de proteção é a categoria crônico 4. O que é a categoria crônico 4? São substâncias que você não tem dados de classificação de perigo ali, em função de ser pouco solúvel, mas que ele tem o potencial de bioacumulação alto. Então, em função disso, por um julgamento de especialista, você analisa, poxa, ele tem um BCF alto, ele é muito solúvel em óleo, eu não consegui testar para saber se ele tem a toxicidade para o ambiente aquático, mas eu quero checar, né, eu quero colocar na categoria 4, porque é uma rede de proteção para poder salvaguardar ainda mais a minha comunicação de perigo para o meu usuário final. Então, eu coloco aqui na categoria 4, maravilha, está aqui, coloquei essa informação no meu documento, então é uma opção.